Sejam muito bem-vindos ao desafio número 1 e hoje nós vamos falar sobre como construir bons hábitos da maneira certa. A metodologia que eu vou trazer aqui para vocês hoje, ela já foi pesquisada e validada por pesquisadores do mundo inteiro. Então já pegue papel e caneta para anotar tudo e vamos à nossa aula. A neurociência, ela nos diz que somos criaturas de hábitos, ou seja, o que realmente são hábitos? São padrões que são automatizados para que a gente faça de uma forma com que a gente não pense se devemos ou não fazer aquilo. Exemplo, escovar os dentes, tomar banho ou comer chocolate depois do almoço. Um pesquisador sobre comportamento humano de Stanford observou que querer fazer mais atividades físicas, querer se alimentar de uma forma mais saudável, querer realmente mudar hábitos apenas não basta. Aliás, se fosse tão simples assim, a gente não teria uma enorme população com obesidade, diabetes, hipertensão e várias outras doenças crônicas não transmissíveis. Mas eu quero dizer e quero que você entenda que a culpa não é sua. Nós não lidamos com partes da nossa vida de forma isolada. Os hábitos, eles são multifatoriais. E o que eu quero dizer com isso? O que vai definir a forma como você vai se alimentar ou não, não é apenas querer. É necessário levar em consideração motivação, níveis de estresse, condições socioeconômicas, humor e outros diversos outros fatores. Tá, mas vamos ao que interessa. E como criar bons hábitos? Existem 3 etapas para começar a criar bons hábitos. Elas são: 1. Parar de se julgar. 2. Dividir em micro comportamentos. E 3. Usar os erros como descobertas e usá-los para avançar. Vamos falar sobre cada um deles agora. 1. Parar de se julgar. Lembra que eu falei que a culpa não é sua? Eu sei que é contra-intuitivo, aliás, nós estamos sempre querendo nos julgar, mas pensa na seguinte situação. Chegou uma mesa na sua casa e você tem que montar sozinha. Porém, essa mesa vem sem manual de instruções. Então você tentou montar mesmo sem o manual de instruções e não deu certo. Você provavelmente não se culparia por não montar, não é mesmo? O que eu quero dizer é que as instruções que estão sendo passadas para você estão incompletas, equivocadas e talvez não se enquadrem na sua realidade. Hoje em dia as pessoas falam que precisa tomar shot de limão em jejum, tomar dezenas de suplementos, treinar todos os dias, acordar às 5 horas da manhã e seguir uma dieta à risca. E essas regras não chegam nem perto da sua realidade. Então, você não é o problema. Agora a segunda etapa, dividir em microcomportamentos. Se você deseja ter uma mudança significativa a longo prazo, você precisa começar pequeno. Eu sei que a motivação deve estar grande, aliás, você comprou esse curso, começou esse desafio e quer começar a colocar tudo em prática. Você realmente está ansiosa para mudar de vida, eu entendo, mas vamos com calma. Eu preciso que você preste atenção no que eu vou falar agora, tá? Não importa o quão motivada que você esteja, você não pode pular do 8 direto para o 80. Você precisa começar aos poucos, ou seja, do 8 para o 9, para o 10, para o 11, um passo de cada vez. Ir de uma pessoa que é sedentária, não faz atividade física nenhuma, para uma pessoa que começa a treinar todos os dias na academia, 2 horas por dia, provavelmente não dará certo. No início a motivação pode até estar grande, você até consiga ir durante um mês, mas depois começa a ficar algo estressante, algo cansativo, inviável, e você desiste e não vai mais. Eu acredito que você já tenha passado por isso. Eu mesma já passei por isso, então eu sei muito bem como é que é. Começar pequeno permite com que você seja realista consigo mesma e permite que você comece agora. Aliás, é um hábito pequeno, posso começar hoje mesmo. O hábito que vai se tornar grande lá no futuro precisa começar aos poucos hoje mesmo. Ou seja, em vez de se matricular numa academia ou no plano anual, comece a fazer exercício em casa mesmo. Ou, caso tenha uma academia no prédio, começa por lá. Em vez de colocar uma meta de se exercitar 5 vezes na semana, começa se exercitando 2 vezes na semana. E em vez de passar 2 horas na academia, começa passando 30 minutos. Talvez você pense que começar pequeno não vai trazer tanta diferença assim, mas eu tô te garantindo que fará assim. Agora, vamos dizer que você decidiu se matricular na academia 2 vezes na semana, está indo, tá tranquilo, se acostumou com a rotina de ir 2 vezes na semana, agora você aumenta para 3. Bom, começou aí 3 vezes na semana, tá lá faz um tempo, 2 meses, 3 meses e quer aumentar
essa rotina porque tá uma rotina mais facilitada, mais automática, é hora de aumentar para 4. E assim tu vai aumentando gradualmente. Outro ponto que é muito importante deixar bem claro aqui é que esse hábito precisa ser facilitado, pois nem sempre a gente vai ter motivação suficiente para ir na academia. Um exemplo, você não acha que será muito mais fácil exercitar em casa, na academia do prédio, ou na academia do lado da tua casa do que ir numa academia que é do outro lado da cidade? Você não acha mais fácil ir direto do trabalho para a academia do que ter que passar em casa para comer alguma coisa e acaba descansando um pouco e não tem mais aquela vontade de sair? O comportamento facilitado só você vai dizer saber qual é, porque nem sempre o que é fácil para ti vai ser fácil para outra pessoa e vice-versa. Então para e analisa o hábito que você quer ter lá no futuro, como ele pode ser facilitado hoje, como você pode começar e colocar ele em prática hoje de um jeito simples e fácil. Agora eu quero mostrar um gráfico aqui para vocês, ele vai estar aqui na tela. Essa linha que está bem no meio do gráfico, ela mostra a ação do comportamento. Ou seja, o comportamento de comer, o comportamento de se exercitar, o comportamento, qualquer comportamento, ele é a ação do comportamento. O que vai definir se esse comportamento vai ser realizado ou não é a motivação e a capacidade dele. O que eu quero dizer com isso aqui? É o quanto você está motivada e o quanto que esse comportamento é fácil de ser realizado. Agora vamos a um exemplo. Vamos dizer que você teve um dia cansativo e está motivada a chegar em casa e comer um brigadeiro deitada na cama. A execução desse comportamento ele é fácil para você, como eu coloquei aqui na linha azul, aliás, é só chegar em casa, fazer um brigadeiro e comer e deitada na cama. E a motivação para isso está alta, porque você teve um dia estressante, e é o que está na linha marrom. Sendo assim, a execução ela é realizada. Como a gente pode ver, o ponto ficou acima da nossa linha de ação. Agora, nesse outro gráfico, faz de conta que a sua motivação para ir na academia ela esteja média. Tanto faz como tanto fez. Mas a execução é difícil porque a academia está muito longe. Então, provavelmente, a ação não vai ser executada porque a academia está muito longe, tem que talvez pegar um ônibus, tem que pagar um Uber para ir lá, então provavelmente não vai acontecer. Já nesse outro gráfico aqui, te deu um pico de motivação. Uma amiga tua te ligou e falou: amiga, vamos na academia junto, depois a gente vai sair, a gente vai passar no mercado junto, fazer umas comidinhas saudáveis, o que que tu acha? A tua motivação foi lá em cima. Então, por mais que a execução desse comportamento seja difícil, a tua motivação tá lá em cima. Então, provavelmente, essa ação vai ser realizada. Tá, mas se a motivação for baixa e a execução for fácil? E tá aí o ponto que eu quero chegar. Quanto mais fácil e simples será esse comportamento, mais provável que ele vire um hábito. Por natureza, tanto a força de vontade quanto a motivação, elas são instáveis. Então, a gente não pode depender delas. Agora eu vou te dar alguns exemplos de comportamentos mais simplificados. Em vez de não vou mais tomar refrigerante, tente eu vou parar de comprar refrigerante no almoço. Em vez de vou correr 5 quilômetros, tente vou caminhar 3 vezes por semana durante 15 minutos, 20 minutos. Em vez de vou fazer uma dieta, tente vou tomar um café da manhã saudável. A execução de um comportamento ele vai se tornando mais fácil à medida que ele vai se repetindo. Outro ponto bem importante é que quando você for planejar esse comportamento, você tem que descrever ele de forma bem específica. Então nada de colocar vou me exercitar mais, vou me alimentar melhor. Não. Eles precisam ter características que seja realmente um plano de ação, realmente um passo a passo para você. Então, eu vou tomar um café da manhã mais saudável e no meu café da manhã vai ter uma fruta, vai ter legumes, vai ter um ovo, vai ter alguma coisa ali que seja saudável. Em vez de vou me exercitar mais, você coloca, em vez de eu subir no meu prédio de elevador, eu vou começar a subir de escada. Lembre-se que precisa estar dentro da tua realidade. Então, nada de copiar o comportamento lá, a meta do coleguinha, da blogueira, não. Tem que estar dentro da sua realidade. É um manual de instruções para ti. Isso necessita da sua individualidade. Sabendo disso, agora vamos para o pilar 3. Usá-los como descoberta e usá-los para avançar. Nem sempre tudo vão ser flores. Mesmo sendo fácil de executar esse comportamento, às vezes vão ter dias que não vai dar certo. E está tudo bem. Nesses dias que não saem como planejado, é o momento de ver o porquê não deu certo. O porquê que deu errado. Qual foi a tua dificuldade? O que aconteceu? Tá, agora vamos a um exemplo. Vamos dizer que a Ana, nome fictício, tá bom? A Ana, ela chega todos os dias do trabalho estressada, cansada e morrendo de fome. A primeira coisa que ela faz quando ela chega em casa é abrir a geladeira.
Esses dias ela abriu a geladeira, viu que tinha bolo e comeu quase o bolo inteiro que a mãe tinha feito. Ela comeu e se sentiu devastada, frustrada. Mais uma vez, ela se sentiu como se fosse fraca. Mas então a Ana, em vez de se sentir assim, ela começou a pensar o porquê que isso aconteceu. Agora vamos analisar juntas o porquê que isso aconteceu. Por que que a Ana comeu quase o bolo inteiro que a mãe tinha feito pro café da tarde? Vamos lá. Bom, a Ana ela estava morrendo de fome, né? E como poderia solucionar isso? Primeiro, se a Ana tivesse comido alguma coisa no trabalho, ela não chegaria em casa morrendo de fome. Segundo, se ela tivesse coisas prontas que sejam mais saudáveis, ela não teria diretamente ido comer bolo. Terceiro, se ela tivesse se organizado melhor, talvez. Agora, a Ana ela começa a lanchar melhor no trabalho, de uma forma mais saudável, a ter uma rotina mais organizada, leva sempre sanduíches prontos para o trabalho, deixa pronto já na geladeira para quando chegar em casa e tiver com fome, pelo menos ela já tem um sanduíche pronto. E tudo bem comer bolo, quero deixar isso bem claro. Tudo bem comer bolo, tá? Não tem problema nenhum. O problema é que ela não foi comer bolo porque ela estava com uma vontade de comer bolo. Ela comeu bolo porque ela estava morrendo de fome. Então, a gente mata a nossa fome com uma comidinha saudável antes, um sanduíche, talvez um iogurte, e depois a gente vai pro bolo. Vai ser muito mais fácil de comer um bolo de uma forma consciente e vocês vão aprender isso nos próximos desafios. E é assim que a gente usa um erro para solucionar problemas. Agora que você aprendeu sobre hábitos e comportamentos, está na hora do primeiro desafio. O desafio 1 é definir um comportamento que seja fácil e simples de ser executado. Nada de comportamentos, nada de metas mirabolantes. Então, são simples de ser executado, como te falei nos exemplos anteriores. E você colocará em ação esse comportamento de agora em diante. Então, tem que ser um comportamento que seja fácil de encaixar na sua rotina. Para te auxiliar nessa tarefa, a gente preparou um material de apoio que vai estar aqui embaixo, o PDF, que assim você vai conseguir colocar em prática essa tarefa de uma maneira bem mais simples. E não esquece de compartilhar no grupo com a gente qual que vai ser esse primeiro comportamento. Um beijo e até a próxima aula!